Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. No vídeo de hoje, vamos analisar um tema que gera muita curiosidade e, por vezes, confusão entre os investidores brasileiros: o pagamento de dividendos por meio dos BDRs. Vamos desvendar como funciona o recebimento de proventos de algumas das maiores empresas do mundo, como a Apple, a Coca-Cola e a Microsoft, diretamente na sua conta aqui no Brasil, utilizando os recibos de ações negociados na nossa Bolsa de Valores, a B3. Sinta-se à vontade para utilizar a seção de comentários abaixo para compartilhar suas experiências investindo em ativos internacionais ou para tirar qualquer dúvida que possa surgir ao longo da nossa conversa. A troca de informações entre os membros da nossa comunidade é extremamente valiosa e enriquece o aprendizado de todos. Nesta análise detalhada, vamos explorar o que são exatamente os BDRs, como o fluxo de pagamento de dividendos acontece passo a passo, desde a empresa estrangeira até o seu bolso e, mais importante, vamos mergulhar fundo na questão da tributação, que é onde a maioria dos investidores perde dinheiro por falta de conhecimento. E aqui vai uma informação crucial que pode mudar sua percepção sobre esses ativos. Ao receber dividendos de um BDR de uma empresa americana, por exemplo, saiba que 30% do valor é retido como imposto diretamente na fonte, nos Estados Unidos. Antes mesmo do dinheiro chegar ao Brasil, essa é uma regra que impacta diretamente a sua rentabilidade e que precisa ser compreendida em detalhes. Vamos começar pelo básico para garantir que todos estejam na mesma página. Um BDR, ou Brazilian Depositary Receipt, é um certificado que representa ações de uma empresa sediada em outro país, mas que é negociado aqui no Brasil, na B3, a nossa Bolsa de Valores. Na prática, quando você compra um BDR, não está comprando a ação da empresa estrangeira diretamente. Em vez disso, você está adquirindo um título emitido e garantido por uma instituição financeira brasileira chamada de instituição depositária, que, por sua vez, possui as ações originais daquela companhia guardadas em uma outra instituição, a custodiante, no país de origem da empresa. Pense nele como um recibo que te dá o direito sobre aquela ação que está fisicamente, ou melhor, eletronicamente, em outro país. A grande vantagem é que todo o processo de compra e venda é feito em reais através da sua corretora brasileira, de forma muito semelhante a como você compraria uma ação da Petrobras ou do Itaú. Isso simplifica enormemente o acesso a gigantes globais, permitindo que você diversifique sua carteira com empresas de tecnologia, saúde, consumo, entre outras, sem a necessidade de abrir uma conta em uma corretora no exterior, lidar com remessas de câmbio complexas e arcar com todos os custos associados a isso. Portanto, os BDRs são, em essência, uma ponte que conecta o investidor brasileiro ao mercado de capitais internacional. A pergunta que muitos se fazem é: se eu não sou dono direto da ação, eu ainda tenho direito aos dividendos que a empresa distribui aos seus acionistas? E a resposta é um sonoro sim. O detentor de um BDR tem, sim, o direito de receber os dividendos, bem como outros proventos que a empresa estrangeira venha a pagar, como juros sobre capital próprio, se for o caso, ou direitos de subscrição. O processo, no entanto, tem algumas etapas importantes. Quando uma empresa como a Microsoft, por exemplo, anuncia que vai distribuir uma parte dos seus lucros aos acionistas, ela efetua o pagamento para a instituição custodiante, que é quem guarda as ações originais lá nos Estados Unidos. É nesse exato momento que a primeira e mais pesada mordida do leão acontece. O governo americano aplica uma tributação de 30% sobre o valor bruto dos dividendos. Este valor é retido na fonte, ou seja, ele é descontado antes de qualquer outra movimentação. Somente após essa retenção é que o valor líquido, os 70% restantes, é enviado para a instituição depositária aqui no Brasil. Esta instituição, por sua vez, realiza a conversão do valor de dólares para reais
utilizando a taxa de câmbio do dia. Sobre essa operação de câmbio incidem outras taxas, como o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e também as taxas da própria instituição depositária. Finalmente, após todos esses descontos, o valor líquido em reais é creditado na conta da sua corretora, que então repassa para você. É um caminho um pouco mais longo do que o de uma ação brasileira, e com mais deduções, mas o princípio de recompensa ao acionista é mantido. Agora vamos aprofundar na questão da tributação, pois é aqui que reside o ponto mais crítico e que merece toda a sua atenção. Como mencionamos, existe essa retenção de 30% na fonte para dividendos vindos dos Estados Unidos. Isso pode parecer uma desvantagem enorme e, de fato, é um fator a ser considerado. O Brasil possui um acordo com os Estados Unidos para evitar a bitributação, o que significa que você não deveria pagar imposto duas vezes sob o mesmo rendimento. A regra geral para rendimentos recebidos do exterior por pessoa física no Brasil é que eles devem ser declarados mensalmente através do Carnê-Leão e estão sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda, cuja alíquota pode chegar a 27,5%. No entanto, como a alíquota retida nos Estados Unidos, de 30%, já é superior à alíquota máxima brasileira de 27,5%. Na prática, não há imposto adicional a ser pago no Brasil sobre esses dividendos. Mas aqui vem o ponto que causa certa inconformidade. Essa diferença de 2,5%, ou seja, os 30% pagos lá fora, menos os 27,5% que seriam devidos aqui, não gera nenhum tipo de crédito ou restituição para o investidor. O valor simplesmente se perde. Você paga o imposto do país de origem e, por ser maior que o imposto devido no Brasil, sua obrigação fiscal por aqui fica zerada, mas sem nenhum benefício pela diferença. É fundamental que, mesmo não havendo imposto a pagar, o recebimento desses rendimentos seja devidamente informado na sua declaração anual de imposto de renda, na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. A omissão dessa informação pode te levar à malha fina. Portanto, o controle sobre esses recebimentos deve ser rigoroso. Outra dúvida comum diz respeito à frequência com que esses pagamentos ocorrem. Diferentemente do Brasil, onde a legislação exige que as empresas distribuam dividendos pelo menos uma vez ao ano, no exterior, especialmente nos Estados Unidos, não existe uma regra única. A política de distribuição de dividendos é uma decisão estratégica de cada companhia. Por isso, a frequência pode variar bastante. Existem empresas que pagam dividendos trimestralmente, que é o padrão mais comum no mercado americano. Outras podem optar por pagamentos semestrais, anuais ou até mesmo mensais. Há também empresas, principalmente as de tecnologia e alto crescimento, que podem optar por não distribuir dividendos por longos períodos, preferindo reinvestir 100% dos seus lucros na própria operação para acelerar sua expansão. Por isso, antes de investir em um BDR com foco em renda passiva, é crucial pesquisar a política de dividendos da empresa em questão. Essa informação geralmente está disponível no site de relações com investidores da companhia ou em plataformas financeiras confiáveis. É um mercado muito mais heterogêneo nesse aspecto, o que exige uma análise caso a caso por parte do investidor. Lembre-se que o histórico de pagamentos é um bom indicativo, mas não é uma garantia de pagamentos futuros, pois a empresa pode alterar sua política a qualquer momento, dependendo da sua situação financeira e de seus planos estratégicos. Então, como podemos identificar e escolher os melhores BDRs para uma estratégia focada em dividendos? O primeiro passo é olhar além do dividendo atual e focar na qualidade e na sustentabilidade da empresa.
Uma companhia com um longo histórico de lucros consistentes, baixo endividamento e uma posição de liderança em seu setor tende a ser uma pagadora de dividendos mais confiável no longo prazo. Nesse contexto, surgem duas classificações muito famosas no mercado americano, que servem como excelente filtro inicial: os Dividend Aristocrats e os Dividend Kings. Os Dividend Aristocrats, ou aristocratas dos dividendos, é um seleto grupo de empresas que fazem parte do índice S&P 500 e que aumentaram o valor dos seus dividendos pagos aos acionistas por, no mínimo, 25 anos consecutivos. Isso mesmo, são pelo menos 2 décadas e meia de aumentos ininterruptos, o que demonstra uma resiliência e uma gestão financeira extraordinárias, capazes de atravessar diversas crises econômicas sem falhar com o acionista. Empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble e Johnson & Johnson são exemplos clássicos dessa categoria. Se você acha isso impressionante, precisa conhecer os Dividend Kings, os reis dos dividendos. Essa é uma categoria ainda mais exclusiva. Para ser um rei do dividendo, uma empresa precisa ter um histórico de aumentos anuais de dividendos por, no mínimo, 50 anos consecutivos. Meio século de compromisso crescente com a remuneração do acionista. É um feito para pouquíssimas companhias no mundo. Fazer parte desse grupo é um atestado de solidez, estabilidade e domínio de mercado quase inquestionável. Investir em BDRs de empresas que pertencem a esses grupos é uma forma de mitigar riscos e se associar a negócios de altíssima qualidade, que já provaram sua capacidade de gerar valor de forma consistente ao longo de muitas gerações. Além de olhar para esses selos de qualidade, é importante analisar métricas como o Dividend Yield, que é o dividendo anual por ação dividido pelo preço da ação, e o Payout Ratio, que indica a porcentagem do lucro da empresa que está sendo distribuída como dividendos. Um yield muito alto pode ser um sinal de alerta, talvez indicando que o preço da ação caiu muito por algum problema na empresa. Já um payout muito elevado, próximo a 100% ou mais, pode significar que a empresa não está reinvestindo no seu crescimento e que o dividendo pode não ser sustentável no futuro. O ideal é buscar um equilíbrio entre um rendimento atrativo e a capacidade da empresa de continuar crescendo e, consequentemente, aumentando seus dividendos ao longo do tempo. É crucial entender também por que uma empresa lucrativa pode escolher não pagar dividendos. Muitas vezes, especialmente no setor de tecnologia, as empresas estão em uma fase de crescimento acelerado. Nesses casos, a administração pode concluir que o melhor uso para o lucro gerado é o reinvestimento no próprio negócio. Esse dinheiro pode ser usado para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, para a construção de novas fábricas, para a expansão para novos mercados ou para a aquisição de empresas concorrentes ou complementares. A lógica por trás dessa decisão é que, ao reinvestir os lucros, a empresa tem o potencial de crescer muito mais rápido, o que, teoricamente, levará a uma valorização muito maior do preço de suas ações no futuro. O investidor, nesse cenário, não é remunerado com pagamentos periódicos, mas sim com o ganho de capital, ou seja, a diferença entre o preço que ele pagou pela ação e o preço que ele a venderá no futuro. A Amazon e a Alphabet, controladora do Google, são exemplos de empresas que, por muitos anos, focaram exclusivamente no reinvestimento para dominar seus mercados, proporcionando retornos extraordinários aos seus acionistas através da valorização de suas ações. E só mais recentemente começaram a considerar a distribuição de proventos. Portanto, a ausência de dividendos não significa necessariamente que uma empresa é ruim. É apenas uma estratégia de alocação de capital diferente, focada em crescimento de longo prazo. A escolha entre uma empresa de crescimento e uma empresa de dividendos dependerá do perfil e dos objetivos de cada investidor. Para dar exemplos mais concretos, podemos citar alguns dos BDRs mais conhecidos na Bolsa Brasileira, que possuem um histórico de pagamento de dividendos. O BDR da Microsoft, negociado sob o código MSFT34,
representa uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que apesar de ainda ter um forte componente de crescimento, também remunera seus acionistas de forma consistente. O BDR da Apple, AAPL34, segue uma linha parecida, combinando inovação contínua com um programa de retorno de capital aos investidores. No setor de consumo, temos o Coca 34, da Coca-Cola, e o PGCO 34, da Procter & Gamble, ambos exemplos de Dividend Kings, com décadas de pagamentos crescentes. No setor de saúde, podemos citar o JNJB 34, da Johnson & Johnson, outro membro do Clube dos Reis dos Dividendos, e PSIC 34, da Pfizer, conhecida por sua solidez e dividendos atrativos. É importante ressaltar que a performance passada não é garantia de resultados futuros e que a decisão de investir em qualquer um desses ativos deve ser precedida por uma análise individual cuidadosa, alinhada com sua estratégia de investimentos e sua tolerância ao risco. A diversificação entre diferentes setores e geografias que os BDRs facilitam continua sendo uma das ferramentas mais eficazes para a construção de uma carteira de investimentos robusta e resiliente no longo prazo. Portanto, ao considerar BDRs para dividendos, o investidor deve realizar uma análise completa, ponderando os benefícios do acesso a empresas globais de alta qualidade, com os custos e as particularidades tributárias envolvidas nesse tipo de investimento. Em resumo, os BDRs representam uma porta de entrada fantástica e simplificada para o mercado internacional. Eles permitem que você se torne sócio das empresas mais inovadoras e dominantes do planeta, recebendo parte dos lucros delas em forma de dividendos. Tudo isso sem sair do ambiente da Bolsa Brasileira e operando em reais. No entanto, é um investimento que exige atenção aos detalhes, principalmente no que diz respeito ao fluxo de pagamento e à tributação. A retenção de 30% na fonte nos Estados Unidos é um fator que impacta diretamente a rentabilidade líquida do seu investimento e deve ser sempre levado em conta nos seus cálculos. Além disso, a variação do dólar também influencia o valor final que você receberá, podendo aumentar ou diminuir seus rendimentos em reais. O caminho para o sucesso ao investir em BDRs, com foco em dividendos, passa por uma seleção criteriosa de empresas, preferencialmente aquelas com um longo histórico de saúde financeira e compromisso com o acionista, como os Dividend Aristocrats e Kings, e o entendimento claro de todo o processo. Com informação e planejamento, é perfeitamente possível construir uma fonte de renda passiva dolarizada e crescente, diversificando seu patrimônio e protegendo seu poder de compra no longo prazo. Agradeço imensamente sua atenção até aqui. Espero que esta análise detalhada sobre os dividendos de BDRs tenha sido útil para esclarecer os principais pontos sobre o assunto. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprofundando seus conhecimentos sobre o mundo dos investimentos.